Gina ligou para Carlos e disse que partiram no dia seguinte. Ele ficou muito surpreso por não ter dinheiro para si mesmo. Ela disse que não se preocupasse com isso, ela poderia então retribuir. Ela começou então a falar sobre o que aconteceu, sobre novas roupas, sobre o pendrive, sobre o cartão de cheque, sobre o roubo, expressões de seu rosto. Entretanto, ela não tinha tanta ideia sobre outras coisas que ele poderia fazer. Claro que Gina está sendo tola, confiando totalmente na mão de um homem que ela não conhece. Então, gente, pode acreditar no que eu estou dizendo, isso vai dar ruim. Nelson acabou de alimentar Maria e estava fazendo então a arrotar, quando Gina entrou dizendo que precisava ir à loja comprar um bolo para o Augustinho. Ele ia entregar Maria para ela, mas ela disse que tinha muita coisa para fazer. Ela saiu, o que o surpreendeu. Quando ela fechou a porta, ele murmurou para o bebê: "Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completo e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações." O Samuel viu Gustavo na rua com outra garota e deu uma bronca nele por trair a Gabriela. A loira perguntou a Gustavo quem era Gabriela. Ele respondeu: "Sou amiga", mas Samuel não o livrou. A loira deu uma tapa em Gustavo, dizendo que não queria mais vê-lo, depois foi embora. Isso levou a uma briga entre os dois caras e a intervenção de 2 policiais. Felizmente, Samuel os convenceu de que não se tratava de uma prisão. Ele encontrou seus óculos, os pegou e saiu. Gabriela foi ao apartamento dos Garritos conversar com Samuel sobre o Gustavo, antecipando o que ela diria. Ele disse que a estava apenas defendendo. Ela disse que não havia nada a defender, não havia nada entre ela e Gustavo. Ele estava confuso sobre isso, mas ela disse que queria uma reação dele, como ele esperava que ela reagisse quando ele voltasse para com Rosa. "Não brinque comigo", disse ela. Ele disse a ela que estava ferido, o que ela poderia esperar. Ela começou a sair, mas ele a interrompeu e 3 frases depois, eles se reconciliaram. Nelson olhou para o bolo de aniversário e chamou Augustinho para ir até a sua sala. Augustinho foi para casa dizendo a Gina que seu pai o convidou para comer em seu aniversário. Gina puxou o número de dor de cabeça. Ele perguntou se ela vinha e ela disse que tomaria alguns comprimidos e viria quando se sentisse melhor. Ela se inclinou e disse bye bye para você e para Maria, que Augustinho levou com ele para a casa de seu avô. Gina então correu para seu quarto para arrumar sua mala. Nelson deixou Augustinho entrar e todos gritaram surpresa. Ele tentou calá-los porque Maria estava dormindo, mas eles fizeram isso mais 2 vezes. Eles olhou para seu presente de aniversário, uma camisa preta que dizia o melhor pai do mundo, e com razão, viu? Augustinho foi para casa depois da festa. Ele chamou Gina, então olhou em seu quarto. Ele voltou, não atento a encontrado. Nelson encontrou um bilhete na mesa. Ele o entregou silenciosamente para Augustinho, que dizia: "Sinto muito, eu não sou uma boa mãe. Eu sei que você e meu pai vão cuidar muito bem da minha bebê." Nelson ficou chocado, incapaz de acreditar que ela iria abandonar sua própria filha. Augustinho não tinha palavras. Gina e Carlos entraram em um quarto de hotel que não parecia muito diferente do usado anteriormente por Irene e Ernesto. Ela ficou emocionada e sugeriu que ela e Carlos fizessem o trabalho. Ela então abriu a camisa e apagou as luzes. Nelson ainda estava tentando entender como Gina poderia abandonar sua própria filha. Ele se perguntou se ele era o culpado. Augusto disse a ele que não era e que ele não deveria se sentir culpado. Nelson reconheceu seu erro de mimar Gina e que ela se tornou uma pessoa fria, calculista e sem escrúpulos. Ele começou a chorar pela pequena Maria por ter uma mãe tão ruim. Augusto disse que ela tinha um avô maravilhoso e que os dois podem criá-la. Nelson disse que era um bom homem, o filho que ele sempre quis. Augusto desapacotou suas sacolas de compras cheias de coisas de bebê, enquanto Rosa segurava a pequena Maria. Ela pegou a levá-la ao parque para que eles pudessem então ouvir os pássaros e sentir sob as árvores.
Augusto estava então fazendo as malas que eles precisavam para levar com eles. Ele disse a ela que a amava e disse que era a melhor coisa que havia acontecido com ele em sua vida. Eles então vão para o parque. Nelson chegou em casa com raiva. Ele estava com um cartão de débito em suas mãos quando ligou para o banco e disse que havia tentado comprar brinquedos para a neta e foi informado de que ele não tinha fundos suficientes. A mulher com quem ele falou fez com que ele levasse o número de cartão e a data de validade. Ele disse que sabia muito bem que tinha mais de 600 mil pesos na conta. Ela verificou e deu a má notícia de que sua conta havia caído para 30.700 Para sua resposta incrédula, ela disse que ele houve uma transferência de 600 mil para a conta de Gina na quinta-feira. Então, ele sussurrou o nome de Gina, que foi perguntado se precisava de mais alguma coisa, que disse não, obrigado, e encerrou a ligação. Nelson e Andrea se conheceram no parque ou perto dele. Ela disse a ele que estava trabalhando nos negócios de Helena. Ele estava feliz por ela. As coisas estavam um pouco difíceis para ele. Ela sugeriu que fossem tomar um café porque ela tinha tempo. Ele insistiu em pagar. Gina olhou em sua bolsa e não encontrou nenhum comprimido. Deveria ter então acontecido horas depois. Ela começou a se perguntar o que aconteceu. Ela tentou ligar para ele novamente, mas sem resposta. Ela não deixou recado desta vez. Ela ligou para seu banco e foi lhe pedir um número e ela lhe deu. Não ouvimos o fim da conversa do bancário, mas a reação de Gina foi o suficiente. Seu saldo estava zerado. Carlos a roubou. Então, ela fica histérica. Por sua vez, Andrea perguntou a Nelson onde Gina estava e ela disse que não sabia. Ela disse que ele deveria ouvir dela quando visse o erro dos seus caminhos. Ele disse que nunca encontrou uma mulher tão sem alma quanto Gina no seu desrespeito à maternidade. Ele falou sobre sua alegria em ser avô e finalmente disse a ela que gostava de conversar com ela e perguntou se ela estava saindo com alguém. Ela disse que não. Então o telefone tocou. Gina. Ele parou por um momento e não respondeu. Gina estava começando a entrar em pânico. Ele a colocou de bruços sobre a mesa. Ele perguntou a Andrea se poderia vê-la novamente e ela concordou. Gina, histérica ao telefone, fica perguntando: o que eu vou fazer? Quem se importa? Quem o viu? O que eu vou fazer? Augusto voltou do pediatra e quem levava Maria por causa da febre. Bom, sem grandes problemas e estava tudo bem agora. Ele então pediu Rosa em casamento com um anel lindo. Ela pareceu surpresa, mas aceitou. Ele concordou e colocou o anel no dedo dela e eles então se abraçaram. Eles verificaram Maria e Rosa e disseram que preparariam um banho